Fala pessoal, voltei, professor Marcos, com tudo aí, você que está se preparando para o Ministério Público, seja muito bem-vindo. Estamos aí estudando a Lei Orgânica do Ministério Público, lei muito importante que eu acredito que 10 questões irão cair na sua prova. Por isso que é muito importante estudar a Lei Orgânica na íntegra, tá pessoal? Hoje nós vamos falar dos procuradores de justiça, né? Aqui no caso dos órgãos de execução, nós temos os órgãos de execução, lembrando que nós já falamos dos órgãos da administração superior, tá? E aí nós vamos falar dos órgãos de execução. E aqui no caso nós vamos falar do Procurador-Geral de Justiça, capítulo 3, artigo 53, tá? Além das atribuições previstas nas Constituições Federal e Estadual, neste e em outras leis compete ainda ao Procurador-Geral de Justiça. Então aqui nós temos as competências ainda do Procurador-Geral. Velar pela observância, aplicação e execução das Constituições e das leis. É claro, né? Até porque o Ministério Público tem fundamento na Constituição Federal, tem fundamento na Constituição do Estado do Amazonas e em outras leis aí que existem sobre, né, esta instituição permanente garantida pela Constituição, tá? Promover ação direta, olha só a importância aqui, ó. Promover ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual e municipal em fase da Constituição Federal. Agora, aqui nós temos uma situação muito importante, tá? Olha só o que está dizendo, tá? Promover ação direta, ADI, ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual e municipal em face da Constituição Federal. Então, quando uma lei estadual, ela viola a Constituição Estadual, o Procurador-Geral de Justiça, ele pode promover ação direta, ADI, né, contra, né, ADI em face da violação à Constituição Federal. Então, promover ação direta de inconstitucionalidade, essa lei, esse ato normativo estadual, essa lei municipal, este ato municipal, ele é inconstitucional, porque ele está ferindo a Constituição Federal. Então, pode, tá? Pode. Diferente da competência lá do Ministério Público, né? Atribuição do MP, promover ação direta em constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual e municipal em face da Constituição estadual. Aqui é a competência do Procurador-Geral de Justiça, tá? Representar ao Procurador-Geral da República, olha só, aqui no caso ele vai representar, mas vai dar tudo certo, né? Ele vai representar ao Procurador-Geral da República sobre lei ou ato normativo estadual que infrinja a Constituição Federal, tá? Que infrinja aí a Constituição Federal. Tudo bem? Representar para fins de intervenção do Estado, do município, com o objetivo de assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou promover a execução da lei de ordem ou decisão judicial. Fazer cumprir a ordem, né? Aqui no município de Manaus nós estamos aí com podemos dizer, com aquela situação para a retirada dos flutuantes, né? Dos flutuantes aí, de do lago do rio, né? Os flutuantes aí que poluem aí o rio. E aí a justiça disse assim: e aí, Ministério Público Federal, cadê? O que você está fazendo? Vai fazer alguma coisa? Porque a determinação já foi tomada, a decisão já foi tomada, já foi determinada a retirada, e você não está fazendo nada para que isso seja cumprido. Então, cobrar do Ministério Público Federal isso aí, tá? Então, de boa, tá? Representar, foi MP Federal, pessoal, salvo engano, MP Federal, tá? Representar o Ministério Público nas sessões plenárias do Tribunal de Justiça e do Conselho da Magistratura, intervindo nos julgamentos para a sustentação oral dos esclarecimentos de matéria de fato e de direito, tá? 6, promover ação penal por crime comum. Então, marca isso aí. Promover a ação penal por crime comum ou de responsabilidade de autoridades ou membros dos poderes, quando sujeitos ao processo e julgamento pelo Tribunal de Justiça, né? Tribunal aí de Justiça, exemplo, governador, né? Tranquilo, pessoal? Ou pela Assembleia Legislativa nos termos das Constituições Federal e Estadual, tá?
improbidade administrativa, por exemplo, né? Irresponsabilidade, né? Então, a autoridade competente pode responder aí, tanto, né, no Tribunal de Justiça, no TJ, ou pela Assembleia Legislativa, tá? Exercer atribuições do artigo 129, inciso 2, inciso 3, inciso 8 da Constituição Federal, quando a autoridade reclamada for o governador do Estado, o secretário de Estado e os membros dos poderes legislativo, judiciário e do Ministério Público, bem quando contra estes por ato praticado em razão de suas funções, deva ser ajuizada essa competente ação, tá? Ajuizar mandado de injunção, né? Pessoa que é mandado de injunção, né? Quando a elaboração da norma regulamentadora for a atribuição do governador do Estado. Mandado de injunção é na falta de uma norma, né? Aí regulamentadora, né, for de competência aí do governador do Estado, da Assembleia Legislativa, dos tribunais ou em outros casos de competência originária dos tribunais, né? Então é uma lei regulamentadora fundamental, importante, não existe lei que regulamenta, então pode entrar aí com mandado de injunção para elaboração dessa norma regulamentadora sobre determinada matéria, tá bom? Quando for competência aí, é claro, né, pessoal, do Estado, né? Propor ação civil de decretação de perda de cargo, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade perante o Tribunal de Justiça local após autorização do Colégio de Procuradores de Justiça, na forma do inciso, tá? Oficiar no mandado de segurança impetrado perante o Tribunal Pleno de Justiça, oficiar nos recursos criminais, civis e administrativos dos processos de sua atribuição privativa nas arguições de inconstitucionalidade, bem como nos feitos de competência do Tribunal Pleno de Justiça, tá? 12. Interpor e arrazoar recurso, inclusive, para o Supremo Tribunal Federal e Superior. Lembrando que nós estamos falando da competência do Procurador-Geral de Justiça, que é um órgão de execução. Órgão de execução. Procurador-Geral de Justiça é um órgão de execução. Tudo bem? Pessoal, e aí vocês vão ler com mais calma, tranquilidade, né, as competências aí do Procurador-Geral de Justiça. Tudo bem? Vamos para a sessão de número 2. Falar agora dos procuradores de justiça. Procuradores de justiça, tá? Tudo bem? São atribuições dos membros do Ministério Público com atuação no 2º grau de jurisdição. Professor, informação importante. São atribuições dos membros do Ministério Público com atuação no 2º grau de jurisdição. Quer dizer que os procuradores de justiça irão atuar no 2º grau. É isso mesmo, de jurisdição sim, eles atuarão no 2º grau de jurisdição. E lembrando, nós temos 21 procuradores, então atualmente nós temos aqui 21 procuradores. Tudo bem? Vamos lá. Representar o Ministério Público nas sessões das câmaras isoladas e reunidas do Tribunal de Justiça, fazendo sustentação oral quando necessário e assinando os respectivos acórdãos. Oficiar nos feitos processuais, atuar junto em conjunto de atribuições do Procurador-Geral de Justiça mediante delegação. Quer dizer que o Procurador-Geral de Justiça, quando não poder atuar naquele momento, oficiar, ele pode delegar atribuições para o Procurador-Geral, aliás, para os procuradores atuar em processos, né, que seria, no caso, competência do Procurador-Geral de Justiça atuar. Tudo bem? Oficiar nos recursos criminais, civis e administrativos, bem como interpor recursos previstos em lei, nos efeitos em que intervir, tá? Participar das sessões dos tribunais e tomar ciência pessoalmente das decisões proferidas nos processos em que houver oficiado, bem como interpor os recursos de sua competência. Suscitar conflitos de competência, então, suscitar conflitos de competência entre o tribunal perante o qual oficiar e outros tribunais e juízes. Não suscitar no sentido de provocar conflito, não, mas dizer, aí, conflito de competência, vamos resolver esse conflito de competência, né? Duas autoridades estão dizendo, eu sou competente, a outra diz, eu sou competente para resolver isso. Ou nós temos o conflito de competência, né? Positivo e negativo. Positivo é quando os dois dizem que são competentes. Negativo é quando nenhum dos dois diz que são competentes, tá? Tranquilo, de boa, tá? Tranquilo aí, de boa.
Compor os órgãos colegiados da administração superior do Ministério Público, é claro, nós já falamos sobre isso, né? Que eles irão compor os órgãos colegiados da administração superior do Ministério Público. Exemplo, né? Os procuradores irão compor, né, o colégio de procuradores. E, é claro, né, também o Conselho Superior do Ministério Público. Suscitar conflito de competência já foi, né? Integrar comissão de concurso, dirigir centro de estudos e aperfeiçoamento, porque em regra, né, deverá ser coordenado, dirigido por procuradores. Integrar comissão de processo administrativo instaurado contra membro do Ministério Público do segundo grau, fazer correções permanentes dos autos em que oficiar, impetrar medidas judiciais em matéria afeta a sua área de atribuição, atender a qualquer do povo tomando as providências, exercer outras atividades que lhe forem delegadas pelo Procurador-Geral de Justiça. Competirá ao Procurador de Justiça mais antigo promover a ação penal contra Procurador-Geral. Olha só a informação muito importante e pode aparecer na sua prova. Olha só, parágrafo primeiro, competirá ao Procurador de Justiça mais antigo promover a ação penal contra o Procurador-Geral de Justiça. Em caso de interposição simultânea do mesmo recurso pelo titular do órgão junto ao tribunal, processar-se-á interposto pelo membro do graduado do Ministério Público na respectiva Câmara, né? Processar-se-á o interposto pelo membro graduado, aquele que está, né, mais elevado no caso do procurador, tá bom? Tranquilo, de boa, vida que segue, vamos lá, dos promotores de justiça, lembrando que nós temos promotores, substituto, o substituto, ele atua no interior, ele não tem vitaliciedade ainda. Nós temos o promotor de justiça de entrância inicial, atua no interior. E nós temos o promotor de justiça de entrância final, atua na capital. E nós temos os procuradores de justiça. São os membros do Ministério Público. E agora nós vamos falar dos promotores de justiça, tá? Quem são os promotores de justiça? Onde vivem, como vivem, onde habitam, é sobre isso na nossa aula de hoje. Vamos lá então, pessoal. Dos promotores de justiça. Compete aos promotores de justiça em exercício na promotoria de justiça criminal, olha só, criminal, na promotoria de justiça do Tribunal do Júri, na promotoria de justiça especializada em delitos e trânsitos, né? Um dia desse eu tive um caso, né? Fui defender aí uma situação onde meu cliente, né, cometeu um delito de trânsito, fizemos a transação penal, e na promotoria de justiça especializadas em crimes de uso e tráficos e de entorpecentes. Tudo bem. 2, é competência, pessoal. Leia o artigo 55 com muita vontade de ser aprovado, porque ele é importante, ele é interessante. Olha só, promover privativamente, exclusivamente, a mesma coisa, privativamente. É claro que não é a mesma coisa, a natureza é distinta, mas as bancas consideram como sinônimos. Promover privativamente, exclusivamente a ação penal pública e intervir na ação penal privada. Olha só, ai meu Deus do céu, professor. Ai, que legal aprender isso aqui, ó. Só que tá feio isso aqui, professor. Tá feio isso aqui. Como é que a gente vai fazer para pagar isso? Não apagou, pessoal, não apagou. Vamos lá. Então, promover privativamente a ação penal pública. Olha só. Então, promove. Não tá legal, meu Deus, isso é uma cagada aqui, gente. Olha aqui, ó. Vamos lá. Então aqui, ó. Eita, meu Deus do céu, não tá dando certo não. Vamos lá. Então, promover privativamente a ação penal pública, Esse marcador é muito forte, gente. Era só um pouquinho, então. A ação penal pública
a ação penal pública e intervir na ação penal privada, né? Então é competência do Ministério Público, né, do promotor de justiça, promover privativamente a ação penal pública e intervir na ação penal privada. Na ação penal privada. Bem, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, bem como requerer a sua devolução para a realização de providências necessárias. Então, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial. Então, o MP ele não vai, pessoal, o Ministério Público, ele não vai instaurar o inquérito policial, mas ele vai requisitar. Ele pode requisitar diligências investigatórias, dizendo: ei, delegado, não estou convencido disso aqui, procura outra linha de investigação, né? Faça novas diligências, por favor. Pode fazer isso? Pode. Ou pode dizer: ei, delegado, aconteceu um homicídio ali, ó. Instaura um inquérito policial? Pode, tá? Então o artigo 55 ele é muito importante para vocês, tá? Muito importante de verdade para vocês, tudo bem? Requisitar diligências investigatórias, tá? Requerer o arquivamento dos autos de inquérito ou das peças de informação quando neles não encontrar os elementos indispensáveis ao oferecimento da denúncia. Lembrando, quem faz denúncia é só o Ministério Público, por intermédio dos seus membros, né? Por intermédio do promotor. Então, ele vai oferecer, né, ao juízo, e se o juiz aceitar, inicia o processo, né? O processo, tudo bem? E aí, ele pode requerer o arquivamento dos autos, dizendo: ó, os elementos aqui, né? Os elementos que são indispensáveis não estão presentes aqui, eu quero o arquivamento do processo, né? Tudo bem? Funcionar perante o tribunal do júri, vai funcionar, tá? Participar da organização da lista de jurados em tempo, né? Então ele vai participar, nós temos a formação ali da lista de jurados, os sorteados ali, então ele participa dessa formalidade. Interpondo, quando necessário, o recurso cabível e assistir ao sorteio dos jurados e suplentes. Requerer o desaforamento de julgamento, né? Suscitar conflitos de jurisdição e de atribuições também. Impetrar habeas corpus, tá? Então o MP, né? O promotor, ele vai impetrar, é competência dele, impetrar habeas corpus, mandados de segurança e requerer a correção parcial, inclusive perante os tribunais locais competentes. 9. Recorrer sempre que entender cabível da decisão que conceder ordem de habeas corpus, indeferir ou revogar requerimento de prisão preventiva, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. 10. Nos casos de prisão em flagrante, manifestar-se sempre concessão de liberdade provisória. 11. Requerer nos casos previstos em lei a prisão temporária. Pode requerer, competência aí do promotor. Requerer aí, né, quando, né, cabível, é claro, a prisão temporária. Ser ouvido antes da decisão judicial, que decretar prisão temporária, né, o MP será ouvido, aliás, o promotor, mediante representação da autoridade policial. Oficiar na forma da lei junto à Justiça Federal, tá, da primeira instância nas comarcas do interior. Fiscalizar os prazos na execução das cartas precatórias. E nesse caso, pessoal, ele vai oficiar na forma da lei junto à Justiça Federal no interior, porque lá nós temos a Justiça e pode não ter o promotor federal, né? O promotor federal, aliás, o Ministério Público Federal ali, né? Então, nesse caso, quem vai oficiar aí é o promotor estadual, como se fosse promotor federal, tá? Fiscalizar os prazos de execução das cartas precatórias, né? E promover o que for necessário ao seu cumprimento, tá? Fiscalizar o cumprimento dos mandatos de prisão, as requisições e demais medidas determinadas pelos órgãos judiciais e do Ministério Público, integrar os conselhos penitenciários de entorpecentes, de política criminal, de trânsito e outros criados por lei. Promover a restauração de autos extraviados ou destruídos, atender a qualquer do povo, tomando as providências cabíveis, e aí no prazo de
30 dias, né? Exercer outras atribuições previstas em lei ou delegada pelo Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo único. As investigações e a promoção da ação penal relativa aos crimes previstos nas legislações dos direitos do consumidor, do meio ambiente, da infância e da juventude e delitos de trânsito culposos ou dolosos, bem assim como o uso e tráfico de entorpecentes, são atribuídas respectivas promotorias de justiça especializadas, ressalvadas a competência do tribunal do júri. Então aí, né, exceto aquelas que são ressalvadas a competência do tribunal de júri, porque quem vai atuar é o promotor que está atuando junto ao tribunal de júri. Mas em regra, quando acontece uma investigação e promoção de ação penal, né, dentro dessas especialidades, nós temos os promotores que vão atuar nessas promotorias especiais, justamente porque tem mais conhecimento, né, é mais especializado para atuar naquela situação, né? Não dizer que o outro promotor não tem competência, mas são promotorias especializadas que lidar com aquilo ali no dia a dia, né? Tem conhecimento no dia a dia daquelas situações e violações, tá? Ao promotores de justiça em exercício na promotoria de justiça de execuções criminais compete. Agora aqui é a promotoria de execução criminais, compete, né? Fiscalizar a execução da pena e dar medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes. Verificar irregularidade formal das guias de recolhimento e de internamento. Requerer todas as providências aí necessárias ao desenvolvimento do processo executivo, tá? E aí nós temos outras competências importantes para você ler e reler em casa, senão fica uma aula muito cansativa, uma aula de muita leitura, porque estudar regimento interno, estudar lei orgânica, estudar, né, qualquer estatuto de qualquer órgão é cansativo, porque é muita leitura, não tem tanta teoria. Aquilo que é teoria a gente explica, né? Boa, que coisa boa, que tem uma teoria, tem uma versão diferente, a gente vai e explica, mas aqui é leitura, é letra de lei, não tem para onde correr. Quer passar, quer ser aprovado, tem que ler a lei orgânica do Ministério Público, tá? E aqui, nós temos aqui, ó, né, em exercício da auditoria militar estadual compete, né? Importante isso aí também. E ao membro do Ministério Público no exercício da promotoria de justiça especializada da infância e da juventude compete. Então isso aqui pode cair na sua prova. É um ponto muito importante, tá? Exercer as funções do Ministério Público em todos os processos e procedimentos da competência da vara da infância e da juventude, em especial nas questões relativas ao pátrio, poder, guarda, tutela e adoção. Então o MP ele vai atuar nessas questões, ao pátrio, nas questões relativas ao pátrio, poder, a guarda, tutela e adoção. Então, por lei, ele vai atuar nessas situações, tudo bem? Promover medidas de assistência e proteção às crianças e aos adolescentes que se encontram privados ou ameaçados em seus direitos, visando fundamentalmente a sua integração sociofamiliar, tá? Exercer as atribuições de curador de registro públicos nos processos de abertura, retificação e averbação de assento de registro civil, assim como de óbito, que se instaurem na vara da infância e da juventude e na hipótese da inexistência de registro provocá-lo. Tudo bem? Exercer as funções de curador de ausentes quando já não atue na qualidade de promotor de justiça da infância e da juventude. 5. Promover, acompanhar e oficiar nos procedimentos de alimentos, de suspensão e destituição do pátrio poder, nomeação e remoção de tutores, curadores e guardiães, pelo como a inscrição de hipoteca legal, tá? Requerer a nomeação de curador especial em caso de apresentação de queixa, apresentação de outros procedimentos. Então, tudo isso aí, pessoal, vocês vão ler em casa com mais tranquilidade, marcando e riscando. Eu vou destacando aquilo que é mais evidente, mais importante para vocês, mas é claro, né, isso não te isenta de fazer a leitura de toda a lei orgânica, porque a lei orgânica, ela é um carro-chefe aí para a sua aprovação. Não canso de falar isso aí, tá? Não canso. Olha só um tanto de coisa. Olha só um tanto de coisa que você tem que ler ainda, né? Ao membro do Ministério Público no exercício da promotoria da família e sucessões compete. Eu aposto muito em uma questão, né, ao membro do MP que tem exercício, né, na vara da infância, da criança e da infância, né?
eu tenho muita convicção que uma questão ela pode cair dali, tá? Sair dali para você. Então, tá? Fique atento. Fique atento. Fique atento. Tudo bem? Tranquilo, olha só. Olha só. Nós temos 116 páginas. Estamos na página 40 já. Olha o tanto de competência aí do Ministério Público, né? Porque agora está falando aí das especialidades. Então isso aí cabe a você ler e reler isso aí, senão fica uma aula muito cansativa, muito longa, e nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ser objetivo, tá? Objetivo. Tudo bem? Perfeito. Dos órgãos de execução na proteção dos interesses difusos e coletivos. Nós já falamos de interesses difusos e coletivos. Interesses coletivos, nós conseguimos identificar os beneficiados daquele interesse. Já o interesse difuso, a gente não consegue, né, identificar os beneficiários desse interesse. Por quê? Porque todos, são todos, né? Coletivos, um grupo específico, né, vai se beneficiar daquela ação. Já difusos são todos, então a gente não consegue aí dissociar, né? Nós já falamos sobre isso aí. Então, artigo 67, compete ao Ministério Público privativamente promover o inquérito civil de ofício, tá? Então, assim, ó, competência privativa, compete privativamente promover o inquérito civil de ofício ou requerimento de qualquer pessoa por ameaça ou danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, tá? E qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Lembrando, é o inquérito administrativo, é o inquérito civil, tá? O inquérito civil, tá? Inquérito administrativo aí não é inquérito penal, né? Até porque o inquérito policial, quem vai fazer isso é o delegado de polícia, aqui é o inquérito civil, tá? Parágrafo único. O procedimento de que trata este artigo será instaurado por portaria ministerial e para instruí-lo ficam asseguradas as prerrogativas dispostas nos artigos 3 e 4 desta lei, devendo ser registrado em livro próprio, concluído no prazo de 90 dias, prorrogados por mais 30 dias. Então, nós temos aí um prazo de 90 dias, marca isso aí, prorrogar por mais 30 dias, ouvindo o Conselho Superior do Ministério Público, tá? Depois de esgotadas todas as diligências, havendo convicção ou inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, da ação penal pública, o órgão do Ministério Público promoverá o arquivamento, porque não há, né, aí convicção, não há os elementos, né, essenciais para promover a ação, né, não existe, então aí ele pode promover o arquivamento, tá? Os autos de inquérito civil das peças de informação arquivadas serão remetidos sob pena de incorrer em falta grave, no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público. Marque isso aí, porque pode aparecer na sua prova, né? Os inquéritos civil, né? Aliás, os autos do inquérito civil, né? Que foi aí arquivado, precisa ser enviado, né? No prazo aí de 3 dias para o Conselho Superior, né? Quando não envia, está incorrendo aí infração, né? Penalidade aí funcional, tá? Poderão as associações legítimas apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informações, até antes da sessão do Conselho Superior do Ministério Público, que venha apreciar a promoção de arquivamento. Tudo bem? A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispõe o inciso. Tudo bem? Homologada a promoção de arquivamento dos autos de investigação e peças preliminares serão devolvidas aos promotores especializados respectivos, tá? E aí nós temos toda aí rejeitando o Conselho Superior a promoção de arquivamento, ele vai designar desde logo outro órgão do Ministério Público, prioritariamente dentre os membros das promotorias especializadas na respectiva matéria para ajuizamento da ação, não aquele mesmo promotor que, né, quis aí o arquivamento. Tudo bem? E aí, pessoal, vocês vão ler depois essa parte, que é muito interessante também, tá? Não deixe de ler isso aí. E nós vamos parando por aqui. Nós vamos parando no artigo 80. Então, na próxima aula, a gente inicia aqui no artigo 80. Eu acredito que as nossas próximas aulas serão em cima de questões, tá? Em cima de questões. Beleza? Tranquilo, de boa, muito obrigado, sucesso. Boa sorte aí, vai dar tudo certo. Continue estudando, continue a nadar, porque, né, quem nada chega lá. Quem nada chega lá, não pode desistir.
É claro que tem momentos de desânimos, momentos de reprovações, mas, né, quem nunca passou por uma reprovação para ser aprovado, né? Então, a derrota, né, a queda, né, faz parte do processo. A tristeza faz parte do processo. Sucesso, tudo de bom. Não deixe de ler a lei, pelo amor de Deus. Leia essa lei orgânica. Tchau, tchau. Abraço. Fui.